Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 22 de novembro de 2019, iniciamos o programa Momentos Espirituais, consternados com o passamento do Gugu Liberato, que há cerca de uma hora aproximadamente foi divulgada a morte do famoso apresentador, e desejamos de nossa parte que os benfeitores espirituais possam ampará-lo nessa sua nova condição em que ele inicia a nova trajetória no mundo espiritual, bem como desejamos força, coragem e fé aos familiares, aos amigos e também a tantas pessoas que certamente estão com o coração dolorido pela admiração e, por que não dizer, pelas benfeitorias que certamente esse nosso irmão que se despede de nós hoje contribuiu para a vida de muitas pessoas. Nesse momento, sempre nos lembramos de uma frase cunhada pelo nosso querido Rossandro Klingey. E essa frase, para mim, é uma frase muito consoladora. Por mais dolorosa que seja a dor da separação, não é maior que a alegria do reencontro. O Gugu pegou o navio em Santos e desembarcou lá na África. Os que aqui ficaram em Santos ficaram tristes com a sua partida, mas certamente os que se encontram na África ficarão felizes com a sua chegada. Uma boa noite a todos. Estamos aqui na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Guilherme, muitos dos nossos amigos que participam ativamente do nosso programa, que hoje podemos chamá-los carinhosamente de traíras, não poderão participar conosco. Mas mesmo assim, desejamos um abraço carinhoso ao nosso Marcos Melo, a Margarete, que faz aniversário hoje, ao nosso querido Afonso, ao nosso Leandro, à nossa Fátima, à nossa Sônia, que nos ajudou bastante na semana anterior.
Venha mais vezes, Sônia. E dessa maneira iniciamos o nosso encontro. Comigo, Marcelo Cesário. Isso, tinha que apresentar o nosso âncora aqui, né? E passo a palavra para vocês fazerem os cumprimentos iniciais. Boa noite, amigos. É o João falando. Um grande abraço a todos. E é um prazer estar aqui em companhia tão ilustre. E vamos em frente, vamos lá conversar sobre o Evangelho. Agora o Guilherme. E aqui é o Guilherme dando boa noite. Você sabe que quando você falava eu vim procurar aqui para ver se que o Gugu cantava, né, algumas músicas, né? Sim. E eu vim aqui no YouTube para procurar se tinha alguma música já adiantando, se no intervalo a gente podia colocar. E fiquei impressionado com a quantidade de ocorrências e notícias aqui de pessoas visualizando os vídeos dele. Realmente é uma pessoa que alegrou muita gente, né? Muito querida e sem dúvida nenhuma vai ser bem acolhida e tratada no plano espiritual. Boa noite, vamos lá para o nosso querido Evangelho. Só um comentário breve. Esses apresentadores, é curioso isso, né? Porque esses programas, por mais superficiais que sejam, por mais que tenha essa pecha apenas de entretenimento, são programas que contribuem demais para que as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando os programas, esses programas, muitos encontram-se em quadros depressivos em sua existência. E esses programas levam alegria, levam, vamos dizer assim, um passatempo, e esse passatempo contribui para impedir que essas pessoas caminhem para abismos mais profundos. Evidentemente que nós não estamos querendo dizer com isso que nós achamos que vamos aplaudir apenas os programas de entretenimento, uma vez que todos sabemos a importância da leitura, a importância do estudo, a importância de nos dedicarmos a fazermos novas conexões no nosso cérebro, através da leitura, da poesia, da música, de aprender um instrumento, né, João? Inclusive, hoje é dia do músico, né? Parabéns a todos os músicos. Quando você falou aí de ligações aí no cérebro, né? Então, parabéns a todos os músicos aí. Que legal, não sabia. Então, parabéns, João, né? O nosso clarinetista. É isso, né? Estou estudando, né, Marcelo? Clarinetista. Um dia, eu estou me preparando para a próxima encarnação. Encadernação. A próxima encadernação ser realmente um músico. Legal. Não, mas está ótimo, poxa. Marcelo. Pois não. E já que você entrou nesse tema, a gente sabe que desde a época dos próprios romanos, né? A gente tem a famosa... Pão e circo. O pão e circo, né? De manter a população alimentada no limite mínimo e necessário para não morrer de fome e o circo para mantê-los alegres na ignorância, né? Porque Exato. O povo muito instruído é difícil de governar. E independente disso, tem gente que não teve oportunidade de nem refletir a respeito disso. Nasceu no circo e no circo viveu. E esses programas realmente fizeram muita gente sorrir, né? Esquecer os problemas do dia a dia. Então, ainda que não... Resgatam de conflitos, né? De quadros depressivos, Exatamente. Né? Voltamos a dizer. Né? É um domingo que a pessoa passa talvez ali em família, rindo de bobagens, mas ainda assim rindo em vez de brigando, né? Em vez de chorando. Evitando brigas. Era isso que eu ia comentar, às vezes, muitas vezes evitando brigas, tem razão. Então, assim, acho que contribui muito e espero que conte bastante pontos, né? Para depois da passagem serem acolhidos e tratados do lado de lá, né? Isso eu não tenho dúvida, né, Guilherme? Eu vou até fazer um comentário antes de iniciarmos o estudo, né? Olha, eu tive a oportunidade de assistir no cinema recentemente o Bohemian Rhapsody.
que é aquele filme biográfico do nosso querido Fred Mercury, né? Lá do grupo Queen. E o filme é emocionante, né? Do começo ao fim ele é emocionante. Inclusive tem passado agora na televisão e eu também já assisti umas 3 vezes, né? E é interessante isso, né? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes tem pessoas que taxam, que rotulam o nosso Fred Mercury como uma pessoa abjeta, como uma pessoa caracterizada pela sexolatria, pelo envolvimento com a droga sem controle, uma pessoa assim que podemos classificar, e eu estou dizendo em termos gerais, não como pessoa que faz julgamentos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que nós podemos classificá-lo como uma pessoa do hedonismo, né? O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca incessante e perturbadora do prazer. Hedonismo com H. Busca incessante e perturbadora do prazer. E nós podemos dizer que o Fred Mercury, como outras pessoas, caminharam por essa trilha. Só que tem um detalhe. Ele era portador de um dom, portador de uma arte tão bela, tão profunda, que a música dele, a arte dele contribuiu demais para levar esperança, alegria para muitos corações. Então eu fico imaginando, o Fred Mercury, quando ele chegou lá no mundo espiritual, eu imagino que a sua arte contribuiu para a iluminação e para a alegria, para a esperança de tantos corações, e esses corações já desencarnados, com toda certeza, intercederam por ele, oraram por ele, oraram para que quando ele chegasse no mundo espiritual, que ele, vamos dizer assim, que as suas escolhas equivocadas não pesassem tanto quando ele lá retornasse no mundo espiritual e fosse acolhido mais precocemente, vamos dizer assim. Longe de mim classificar o nosso querido Fred Mercury como um benfeitor espiritual, como um apóstolo do Cristo, nada disso. Mesmo porque eu pessoalmente também me qualifico como muito distante disto. Então, mas o que eu quero dizer é que a intercessão da prece certamente contribuiu para resgatar uma alma com uma arte tão bela como a do Fred Mercury, em que pese a sua vida caracterizada por essa sombra, né? Da sexolatria, do envolvimento com as drogas, etc, etc. Entende? É verdade. Não. Você comentou que as preces dos desencarnados, mas dos encarnados também, né? E dos encarnados também, bem lembrado, lógico. Que na realidade, porque assim, o processo da música, né? Aproveitando que a gente comentou que hoje é dia do músico, eu sou suspeito para falar porque eu adoro música, assim, e o processo que ocorre no cérebro humano, né? Quando passando pelo processo de estudar, de praticar. As conexões, né, neurais que são elaboradas. Né? É muito impressionante todo o processo. E é evolutivo que acontece, né, vamos dizer. E é a oportunidade, né, de melhoria que as pessoas têm. Né, de melhora uma série de coisas. Sem contar o astral, que a gente já foi colocado aqui mais ou menos com relação ao Gugu, né? E com relação ao Fred Mercury. E muitos artistas que infelizmente acabam se envolvendo com drogas e acabam morrendo precocemente, desencarnando precocemente, né, em função de alguns desequilíbrios, né? E
por causa dessa sensibilidade que acabam desenvolvendo e acabam sendo foco de conturbações, de perturbações de espíritos, irmãos nossos encarnados menos felizes que acabam influindo, né? Enfim, mas o trabalho que é feito, vamos dizer, pela música, pela competência, pelo dom, né, de artístico de cada um desses irmãos precisa ser realmente pesado, como você ressaltou aí, Marcelo. Eu concordo e quem plenamente. de nós não possui as sombras, né? Lógico. Quem lógico. de nós não as possui? Lógico. Por exemplo, você quer ver? Nós estamos estudando a obra Boa Nova, que é psicografada pelo Chico, psicografada pelo espírito Humberto de Campos através do nosso Chico. E o Humberto de Campos, quando encarnado, escritor, tinha uma coluna em um dos jornais da época lá no Rio. E ele e essa coluna, ele usava um pseudônimo e ele escrevia contos eróticos. E ele mesmo falou na biografia dele, né, que ele fez isso pelo lado financeiro, entendeu? Fez isso pelo lado financeiro. Mais tarde, desencarnado, evidentemente, ele teve uma outra compreensão, uma outra autoiluminação, e ele passou a escrever obras belíssimas, inclusive eu me lembro, profundas. Me lembro dele dizendo que estava expurgando esse período. Exatamente. Em que ele estava encarnado, escrevendo, desviando pensamentos. É muito. Então aí acho que fica claro, inclusive dentro dessa visão, né, que o Espiritismo traz, né, da imortalidade, do princípio da reencarnação, né, da responsabilidade que a gente precisa carregar com as coisas que a gente precisa. Eu estava até refletindo, estava agora há pouco assistindo algumas entrevistas lá em casa, e eu estava vendo assim, quanto trabalho tem pela frente até a gente conseguir, né, até Jesus conseguir acertar esse nosso mundinho aqui, ou dar uma melhorada, vamos dizer assim, né, para poder ficar mais... Dar uma aprumada, né? Dar uma aprumada, para ficar mais habitável, né, mais digno, né, Marcelo? Mas é assim, a gente devagarzinho, a gente não vai conseguir, né? Jesus não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Mas devagarzinho a gente chega lá, né? Sem dúvida. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai observar que pelo tanto de desequilíbrios, de manifestações psicóticas, o nosso planeta era para estar muito mais desequilibrado do que está, né? É verdade. Que tem tantas pessoas que dirigem o planeta, dirigem os mais variados países, né? Uhum. Que são portadoras de desequilíbrios que poderiam fazer com que os seus povos estivessem numa situação até mais grave, né? É verdade. E mesmo assim ainda se faz um contrabalanço. É que existe, né? Quer dizer, existe uma quantidade enorme de espíritos, né, lutando, né, pelo bem. Igual eu até estava comentando sobre uma mensagem que veio na semana passada, em que o espírito, aqui no trabalho, aqui na capela, né, o espírito pedia para a gente vibrar amor, né? Eu até comentei no programa na semana passada. Para a gente, nas nossas preces diárias, né, os espíritos, eles contam com as nossas vibrações de amor para a gente passar por esses momentos críticos, né, e eles usam essas vibrações para poder acalmar os corações, né, trazer paz para espíritos mais conturbados, igual você falou aí, por exemplo, esses governantes, né, que eventualmente estejam vinculados a sombras ou forças negativas, para que esses irmãos possam utilizar essas nossas vibrações de amor, vibrar paz. Então é importante nas nossas vibrações diárias, né, para a gente pedir pelos paz, muito amor. E outro dia, inclusive, teve uma outra mensagem também que o Espírito pediu para a gente vibrar pelas escolas, né, para que houvesse sempre vibrar muita luz para as escolas, para os professores, para que esses espíritos responsáveis pela educação, assim, pelo ensino desses espíritos encarnados, para que pudessem ser iluminados, né? Então,
a gente precisa ter isso aí claro, né? Que a gente, o quanto, né, Jesus conta com a gente, né? Jesus vai contar com a gente, porque Jesus não faz milagre, né? Ele usa dos recursos, e nós somos um dos recursos que ele tem para poder melhorar o planeta, né? Sem dúvida. Podemos então, Guilherme, gostaria de fazer algum comentário? Fred Mercury, Elton John, o filme biográfico do Elton John, Rocketman, também é sensacional. Vou ter que esperar chegar na locadora para. Esse é sensacional. Na locadora? Agora você me ajuda. O que é locadora? O que é locadora? Blockbuster. Betamax. 100% vídeo? Betamax. Ai, Deus meu. Nossa Senhora, nós somos da época da Blockbuster. Pois é, já pensou? Nós vimos nascer e já morreu, né? Não. Inclusive, Blockbuster era uma revolução, né? Nossa, era uma revolução, sem dúvida. Muito bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Trabalhadores da Última Hora, e em seguida estudaremos o capítulo 11º da obra Boa Nova, capítulo intitulado O Sermão do Monte. Então, como sempre fazemos, começamos pelas palavras do Mestre, que são palavras de vida eterna, palavras que são válidas para qualquer situação, local e tempo em que nos encontremos. Diz o Evangelho do Mestre, lá nas anotações de Mateus, no capítulo 20, de versículos de 1 a 16. O reino dos céus, a obra divina no coração do homem. Isso aí. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, 11ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Que honra, hein? Já pensou Jesus falando para nós? Ide vós também para a minha vinha. E nós temos recusado esse convite. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te caso dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero?
tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. E podemos completar. Muitos são os convidados, poucos os que aceitam o convite de entrar na vinha. Essa parábola eu sempre me lembro do exemplo que o nosso querido Rossandro conta, né, Guilherme? Você se lembra dessa história? Que eu acho que fica bem prático de entender essa parábola assim, para o nosso dia de hoje, né? Hoje, século XX. E então o Rossandro... Século XXI. Século XXI, ô louco, coisa feia. Século XXI. Aliás, nós já estamos completando 1/5 do século XXI. Né? Então, já está 1/5. 20% do Mais um século pouquinho, 21. nós já estamos no mundo espiritual e eu estou falando aqui do século XX. Né? Muito bem. Mais 1/5, né? Já pensou? Mais 1/5, eu vou estar 80 e lá vai cacetar, né? Perto dos 80, né? Não, melhor dizendo, aí que perto vai esquecer, dos 80. aí que vai esquecer mesmo, né? Marcelo? Aí é que vai esquecer. Muito bem. Aí o nosso querido Rossandro, ele diz que ele tinha lá uma viagem de trabalho para fazer. Ele mora em Campina Grande, né? Campina Grande, Na Paraíba. na Paraíba, né? Praticamente só não é mais importante do que a capital João Pessoa, né? Mas eu me lembro dele, achou engraçado. Desculpa só uma coisa. Pois é. Quando ele fala, numa das primeiras palestras que eu assisti dele, que eu achava o nome difícil, eu falei, nossa, Rossandro Klinge, né? Aí ele falou, eu tenho esse nome complicado, mas eu sou aqui da Campina Grande, da Paraíba, eu morri de rir dele. Ele é muito engraçado. E quando nós o conhecemos, né, Guilherme, lá em Poços de Caldas, né, nós conhecemos ele lá e inclusive ele foi muito gentil, nós até comemos uma pizza juntos lá, né? Ah, que legal. E ele até soletrou o sobrenome, né, Klinge, né? K-L-I-N-J-E-Y. Sensacional. Bom, mas aí o Rossandro, ele conta que ele tinha uma viagem marcada, né? E o avião ia sair 2 da tarde. Mas por volta do meio-dia, no máximo 1 da tarde, ele tinha que estar no aeroporto, né? Para pegar o voo para uma série de atividades que ele ia fazer. Era uma sexta-feira, ele ia passar o final de semana fazendo as palestras espíritas e palestras profissionais que ele faz, né? Muito bem. Aí ele foi checar lá o notebook dele, né? E o notebook deu pau. Mas isso era 9 da manhã. Deu pau e ele não conseguia, né? Todas as palestras, estava tudo organizado lá no notebook dele. Enrolou tudo. E ele falou, meu Deus, e agora? Aí ele ligou para um amigo, aí o amigo indicou um fulano que entendia de computador. Lembrou, Guilherme? Aí o cara... Você se lembrou também da história? Lembrou? Então, aí eu só vou contar novamente, não, claro, porque Não, é muito ilustrativo. Não, e a audiência é rotativa, né? Outras pessoas ouvirão, né? Não, mas é muito legal essa história. Exato. E aí, então, o nosso querido Rossandro chamou lá um especialista, o especialista começou a mexer lá no computador, mexeu isso, mexeu aquilo, tomou café e tal, e aí o tempo foi passando, foi dando 10 horas, 10h15, 10h30, 11 horas, ele ficou desesperado. Ele viu que o amigo lá não ia resolver, aí ele entrou em contato, recebeu uma outra indicação, em 10 minutos esse outro especialista estava na casa dele, aí esse especialista em 15 minutos resolveu o problema. Em 15 minutos o computador dele estava perfeito. Aí, obrigado, você foi muito gentil, você me salvou do sufoco, eu tenho que pegar o avião daqui a pouco, tal. Pois não, quanto que eu lhe devo? O meu serviço é R$250. O quê? R$250? Por 15 minutos?
Rossandro, eu não estou cobrando R$250 barra 15 minutos. Eu estou cobrando todo o conhecimento que eu adquiri no período que eu fiquei na faculdade, todos os livros que eu comprei, chatos pra caramba, para entender como é que funciona o computador. Eu estou cobrando o tanto de ônibus que eu tive que pegar para poder ir para a faculdade, para me tornar uma especialista, para chegar aqui nesse momento e resolver o seu problema. Em 15 minutos. Em 15 minutos, que era a sua necessidade. Aí o Rossandro falou para ele: eu vou lhe dar R$300. Porque isso tudo que você me falou, você me esclareceu a parábola dos trabalhadores da última hora. O outro amigo veio, ficou praticamente lá 2 horas, 3 horas, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, tomou meu café e não resolveu o problema. Tomou o meu café, o meu tempo. Meu tempo. Me deixou desesperado e não resolveu. Desesperado e resolveu o problema. Então, quer dizer, isso ilustra bem que tem todo um trabalho por trás, né? Um investimento, né, Marcelo, assim, de tempo, né, o esforço, né? Porque assim, as pessoas às vezes as pessoas, né? Nós muitas vezes acabamos essa história é muito ilustrativa, né? Muito esclarecedora dessa questão, porque às vezes, né, a gente cai nessa, vamos dizer, nessa tentação do julgamento superficial, né, materialista, e a gente precisa valorizar, né? Eu, por exemplo, uma profissão, agora aproveitando, puxando um pouquinho a brasa exatamente para a questão do músico, né? Que, aproveitando que hoje é o dia do músico, e eu converso com o meu professor lá, tal, assim, e assim, a profissão de músico, principalmente aqui no Brasil, né, não é valorizada, né? E aí as pessoas, não é músico, é vagabundo, não é boêmio, não tem nada a ver. Sonhador. Só quem vai lá pegar um livro de música, pegar um instrumento, né? Fazer todos aqueles processos para entender o quão complexo é, né? Entender, executar música, tocar em grupo, né? Por exemplo, eu estou tendo a experiência de tocar em conjunto lá em grupo na orquestra e tal. É um desafio enorme para o cérebro, né? E precisa de muitos e muitos anos de estudo. E aí, a pessoa chega, alguém pega lá, vai lá, toca um instrumento, faz alguma coisa e tal. E muitos... eu me lembro da nossa querida Dona Marta, minha amiga lá de São Paulo, né, que ela era muito vinculada à música, inclusive tem 2 filhos que são cantores líricos, né? E ela falava que falta de caridade, que às vezes as pessoas, por exemplo, um cantor lírico vai se apresentar e chega lá, porque assim, alguém sobe num palco, né? Se expõe totalmente, né? Então a pessoa está nervosa, né? E, vamos dizer, e o instrumento do cantor é o corpo, né? É a voz. E aí a gente, quando está nervoso, né? Como é que a gente fica? A gente treme a voz, a gente fica... A respiração, por exemplo, meu instrumento de sopro, agora já menos, né? Estou mais acostumado, mas nas primeiras oportunidades, assim, a gente perde a respiração, vamos dizer, o controle da respiração, que é fundamental, né, para tocar um instrumento de sopro, lógico. E aí eu me lembro exatamente das primeiras vezes que eu tentava assim, tocar em público, era uma tragédia, né? Uma tragédia, mas era um negócio impressionante. Eu pensava assim, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir nada, nem tirar uma nota nesse negócio. Eu me lembro da Dona Marta, ela falando assim, que falta de caridade das pessoas, de respeitar, de entender e de vibrarem positivamente. Fica muita gente só criticando nós, né? Só criticando, etc. Isso eu estou só falando de uma profissão aqui, mas vale exatamente extensivo a qualquer uma, né? Independente, né? E o quanto falta caridade, né, no nosso coração quando a gente não leva isso em consideração, não é, Guilherme, né, Marcelo? E eu acho que, não sei, essa passagem tem 2 ensinamentos mais que são bem fortes também, que assim,
eventualmente, o colocado aí, que os trabalhadores que foram trabalhar na vinha na última hora estavam até ali meio que na preguiça, né? Mas ninguém me assalariou, né? Não estava fazendo, então vem, vamos lá, né? Mas eu acho que assim, os dois aprendizados mais fortes para mim, primeiro é que é o seguinte: se você foi para ganhar 1 denário, que era o combinado lá, você foi para ganhar esse dinheiro, ponto. Se o outro que trabalhou menos que você ganhou a mesma coisa, que bom para ele. Mas você está ganhando o que combinaram com você. Não é ali naquela hora do pagamento que você vai reclamar, né? E a gente tem muito disso. A gente tem tudo certinho, tudo combinado, mas ainda assim o nosso olho olha e cresce e ficamos com inveja, ficamos com... danado da inveja. Com certas comparações, né? E eu acho que o segundo mais forte, que o pessoal pensa pouco quando lê essa parábola, e talvez esteja aí o grande aprendizado que o Rossandro estava falando para o rapaz, é o seguinte: independente da hora que você chegou, você ficou até o final. O outro veio aqui, tomou meu café e foi embora. Você ficou até o final. Quando a gente entra no Evangelho, começa a estudar, começa a aprender, começa a praticar, a gente fica até o final, né? Então o denário é garantido pra gente. Mas se a gente vai embora antes, depois de aprender tanta coisa, né, e tanta coisa que faz sentido, e a gente abandona o Evangelho, talvez a gente não tenha merecimento para aquele pagamento no fim, né? Eu acho que a gente pensa pouco nisso. Eu acho que independente da hora que eu cheguei, eu fiquei até o final, porque depois que a gente chega não dá para sair mais, né? Então a gente vai até o final trabalhando. Eu até me lembrei novamente. Isso que é importante, aceitar verdadeiramente o convite, né? Né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí, eu estava lembrando de novo da minha querida Dona Marta lá de São Paulo. Ela dizia assim o seguinte: Que saudade, Dona Marta. Saudade, Dona Marta. Dona Marta, abraço. eu nem conheço lado. a senhora e morro de vontade de conhecê-la. É um espírito... Tenho uma admiração profunda de tanto amor e carinho que o nosso querido João tem por você. É uma pessoa muito querida, um espírito muito querido. Então ela sempre dizia assim o seguinte, que tinha um dito popular que dizia assim, né, aqueles preconceitos, né, religiosos ao tempo do início do espiritismo, né, no século XX, né, Marcelo? E falou assim: não mexe com esse negócio de espiritismo não, porque quem entra nisso aí não sai mais, hein? Né? Ela dizendo assim que muitas pessoas falavam dessa forma. Aí ela dizia assim: mas sabe por quê que não sai? Porque é tão sublime, é tão belo, né, que depois que você entra, você toma conhecimento daquelas coisas tão lindas, ninguém nunca mais vai querer sair, né? Então é por isso que a gente não sai. Então eu lembrei dessa... E aí eu lembrei também de uma outra coisa, você falou aí, é um ditado que eu sempre nas conversas, entrevistas, né, eu tive a oportunidade de contratar assim, muita gente, né, nas minhas várias passagens por empresas. E eu usava muito aquela questão do preço combinado não é caro. Eu sempre... Exatamente, eu ia lembrar disso. Eu sempre usei muito essa coisa, porque assim, e sempre colocava em prática. O combinado não é caro. Colocava em prática, né? Quer dizer, nas entrevistas, nas conversas, né? Eu fazia questão, inclusive, de investir bastante tempo com todas as pessoas, independente do cargo que fosse. Às vezes eu estava como gerente lá da área, então eu queria conversar desde lá, o faxineiro, todo mundo que ia entrar. Antes eu precisava ter uma conversa comigo, né? E sem pressa, né? Vamos sentar, tomar um café, vamos conversar até tentar sondar o fundo do coração, né? E aí deixava bem claro assim, preço combinado tem cá, a gente vai combinar, é assim, 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 assado, tal, beleza, você fazendo a sua parte, eu preciso fazer a minha também, né? E a gente segue em frente. E esse é o grande problema, na realidade é esse ponto que o Guilherme puxou ali, porque na realidade, assim, normalmente como é que a gente faz? Como é que é o nosso espírito, né? Assim que a gente fica louco para conseguir um emprego, né? Até que a gente consiga um emprego, mas depois que a gente consegue o emprego, a gente começa a chegar atrasado, começa a arrumar desculpa, né? Começa a não dar importância, começa a puxar o tapete,
Né? Olha, Começa a puxar o saco do chefe para o chefe, para sempre manter um bom relacionamento com ele, para o chefe não mexer com você. Né? Então, aí toda aquela dedicação, tudo aquilo da entrevista que você fala na hora, se propõe, não, quero tal, não sei o quê. Vou vestir a camisa, eu vou acordar às 5 da manhã, vou dormir às 11 da noite. Aí a hora que assina a carteira lá, já está tudo garantido, pronto, aí lascou. Ufa! Pronto. Agora eu quero os meus direitos. Agora eu quero os meus direitos. Nem se lembra que tem deveres, né? Então, são essas coisas, né, que a gente, né, que Jesus estava abordando nessa coisa. São 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, que é meus direitos. E aí entra de novo a questão né, fazendo analogia com o mundo corporativo, que é assim, olha, você tem algumas coisas para fazer, independente se você vai fazer em 1 hora ou em 8 horas, a qualidade do que você vai me entregar é o que importa. Né? Então, às vezes, a gente fica dentro da igreja orando por anos e anos e anos e do lado de fora a gente não entrega com a qualidade que deve entregar. Né? Então, independente de quando eu entrei, se eu fico até o final e aquelas horas que eu estou ali dentro, e quando eu falo dentro do evangelho, né, dentro da doutrina, eu estou entregando coisas com qualidade, né, incansavelmente. Né? Como dizia Chico, né, a gente precisa descansar, como é que ele falava? Eu não lembro as palavras exatas que ele falava, né? Mas assim, no limite da recuperação do refazimento do corpo, né? E ele dormia super pouco, né? O Chico dormia 5 horas, quase se muito, nada, né? Imagina, quase nada. Impressionante, mas também, bom, é aquela história, quando a gente fala de Chico, a gente, né, tem como um exemplo tal, né? Porque se a gente fosse comparar com ele, pelo amor de Deus. É um exemplo, né? Quer dizer, uma meta, né? Algo a ser seguido. Só o tempo todo, né? O Divaldo também. O Divaldo dorme pouquíssimo. É muito comum ele dormir 2 da manhã, 7 da manhã ele está de pé já. E aí essa questão vem muito... Quer dizer, tudo, na realidade, quando a gente para, o interessante é o seguinte, quer dizer, o Espiritismo traz essa questão da fé raciocinada, né? E aí uma coisa vai se ligando à outra e tal, tudo faz parte de um todo, né? Aquela história que Jesus, tudo é variação sobre o mesmo tema, que é o amor, né? E aí entra o livre-arbítrio, né? Quer dizer, isso com a questão fica tudo muito mais claro, muito mais fácil de entender, né? Por exemplo, com a eternidade, né? Com as várias vidas sucessivas, com o livre-arbítrio, que eu não preciso fazer agora. Por exemplo, nenhum de nós precisa fazer tudo agora. Não, tudo não, quer dizer, vamos dizer, nem o que a gente se propôs a fazer quando resolveu reencarnar, né? O que a gente prometeu para os nossos benfeitores, a gente pode resolver não fazer, como muitas vezes acontece efetivamente, né? Mas assim, o que é melhor para nós? O melhor para nós é que a gente assuma, isso levando para o lado corporativo, como você comentou, né, Guilherme? É igual o Marcelo estava comentando também. Mas assim, se a gente achar que não deva fazer, simplesmente não, vamos ficar enrolando lá e tal. Mas aí, quem é mesmo que a gente está enganando? Né? Quem é? Quem? Nós mesmos. Euzinho, né? Euzinho. Então, assim, a gente... Isso eu acho que é uma coisa muito... Muito legal, eu adoro esse conceito, principalmente assim no Espiritismo, essa questão de a gente não precisa ficar preocupado com o outro, se o outro não está fazendo, a gente deve vibrar, ajudar, conversar, né, sempre que possível, mas assim, qualquer um irmão nosso que eventualmente não queira fazer, né, a sua parte, vamos fazer a nossa, né? Se a gente quer mudar o mundo, a gente começa onde mesmo, né, Marcelo? Pelo nosso coração, né? Então, sim. Aí o livre-arbítrio é uma coisa que esse conceito me acalma muito, assim, né? Porque às vezes a gente ficava igual que foi o que pegou, né? No trabalhador da primeira hora, ele ficou injuriado porque o outro está lá e fala, faz a sua parte, cara, né? Deixa o livre-arbítrio... Cumpra a sua missão. Exatamente, cumpra a sua missão. Deixa o livre-arbítrio do senhor da vinha resolver o que ele tem que fazer. O seu trabalho é fazer aquilo que foi combinado pelo preço que foi combinado. Agora, se não quiser fazer também, pode não fazer. Mas quem vai arcar com as consequências, né? Isso é muito consolador, né? Para o meu coração, isso é muito consolador. Sem dúvida.
Desculpa aí, Marcelo, falei muito, hein, cara? Não, imagina. E tem uma mensagem que está atrelada a esse assunto que se encontra lá na Revista Espírita de 1862, e é assinada pelo Espírito de Verdade. E a mensagem é intitulada Os Obreiros do Senhor. A maioria das mensagens que são assinadas pelo Espírito de Verdade, elas têm 2 parágrafos, 3, no máximo 4. Essa mensagem tem 2 parágrafos. Um parágrafo é mais extenso e o outro é mais curto. Olha só o que o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, são vários títulos, né, que ele se identifica, né? Primeiro, verdade. Depois, o Espírito de Verdade. Depois, o Espírito da Verdade. Então tem essas várias variações. Né? Atingis a época, os obreiros do Senhor, atingis a época da realização das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Essa mensagem é de 1861, mas está na Revista Espírita de 1862. Atingis a época da realização das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ou seja, quando nós vamos trabalhar na vinha do Senhor, nós temos que ir nem tanto pelo denário que vai ser ganho, mas com desinteresse e tendo como objetivo a caridade, tendo como objetivo a prática do bem. Ou seja, fazer o bem pelo bem. Né? Não fazer o bem com interesse de alcançar alguma coisa. Seja pelo salário ou posição, né? Enfim. Porque tem aquela outra passagem, né, que diz que o trabalhador merece o salário. O trabalhador merece. E ele vai receber, ele vai ser... Quem faz o bem, recebe o bem. O trabalhador vai ser remunerado, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra. Suas jornadas de trabalho serão pagas pelo cêntuplo do que houverem esperado. Nossa, olha que investimento maravilhoso. Cêntuplo do que houverem esperado. Você vai receber 100 vezes mais daquilo que você esperou. Felizes os que tiverem dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Mestre, ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que fostes bons servos, vós que abafastes as vossas invejas e as vossas discórdias, para que a obra não fosse prejudicada. Aquele trabalhador que reclamou do salário, ele estava manifestando a inveja dele, e ele estava contribuindo para que a obra fosse prejudicada. Ou seja, ele não estava contribuindo para a obra. Mas infelizes os que, por suas dissensões, tiverem retardado a hora da colheita, porque virá a tempestade e eles serão arrastados no turbilhão. Eles serão arrastados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos? Vós que vos recusastes a lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias terrenas e na satisfação do vosso orgulho? Vós já recebestes a vossa recompensa
tal qual a quisestes. Não soliciteis mais. As recompensas celestes são para aqueles que não tiverem pedido recompensas na terra. As recompensas celestes são para aqueles que não esperam recompensas na terra. Você estava procurando, você ia fazer algum comentário? Que eu vi você procurando. Não, eu só estava uma mensagenzinha, uma informação. Na realidade eu estava procurando, Marcelo, porque assim, essas mensagens, né, que eu já tinha comentado, eu estou lendo a Revista Espírita, né, os livros, né, na sequência. E é muito impressionante, eu estava pensando, na hora que você começou a ler essa mensagem, eu fico pensando assim, o quão difícil foi para o Kardec e para a sua equipe, né, que era toda uma equipe que ele tinha, graças a Deus, lá, né, pela complexidade. Quanto foi difícil para escolher, porque tem tanta coisa linda, né, a nível de comunicações que foram recebidas. É muito impressionante, né? Recomendo fortemente a quem queira estudar, né, adentrar, vamos dizer, a intimidade de Kardec, como eu sinto quando eu estou lendo lá o livro lá na Revista Espírita, as edições. E assim, a gente adentra na intimidade de Kardec, lá do estudo, coisa maravilhosa, né? Sensacional. E eu fico lembrando, pensando quanto foi difícil, né, para ele escolher. O que eu estava procurando aqui, Marcelo, foi quando, né, que eu não me lembrava, quando foi publicada, né, a primeira edição do Evangelho, foi em 1864. Né? Então, porque eu me lembro de algumas mensagens que são de 1863 no Evangelho. Sim, sim. Eu não me lembrava quando tinha sido publicado o Evangelho. São anteriores, era isso que você estava procurando. Não, é só mais com a minha cabeça de engenheiro aqui, porque tem que fazer lógica aqui, porque senão Mas enfim. E o Lacordaire, ele desencarna em 1862. Entendeu? Olha a grandeza desse espírito, né? O padre Lacordaire. E aí ele desencarna e ele já é chamado pela equipe do Espírito de Verdade para participar da codificação. E ele escreve algumas mensagens belíssimas que estão contidas no Evangelho. E o Evangelho é de 1864. Então, quer dizer, e certamente isso foi de propósito, porque as pessoas que conviveram com o Lacordaire identificaram os seus escritos, o estilo. Foi aquilo, né, das poesias, né, psicografadas pelo Chico também. Isso mais tarde, né? Mais tarde, aqui, né, no Chico, no caso. E a mesma coisa aconteceu, inclusive, também com o Dr. Bezerra, né? O Dr. Bezerra, né, ele desencarnou, o corpo dele sendo velado numa sala e ele dando comunicação na outra, né? É uma coisa maravilhosa, né? São espíritos luminares, né? Sim, sim. Esses nossos queridos aí que nos guiam. Como também o Sanson, né, que participava lá da Sociedade Espírita de Paris, e ele faz uma comunicação também, né? E eu também, assim, logo após a desencarnação. Né? Então, e eu estava vendo, porque eu peguei um livro, eu não me lembro onde foi que eu consegui aquele livro, do Leon Denis, Depois da Morte. E porque a minha esposa, né, Ana Lúcia, comentou sobre como é que chama aquele menino lá de Eurípides Barçanufo. Não, aquele... Sei, o Vinícius Lara. Não, esse aqui de Arthur Valadares. Valadares. O Arthur. Que o Arthur Valadares, segundo a Ana Lúcia, né, minha querida Ana Lúcia, era que é fã dele aí, né? Eu também sou. Sim, ele é ótimo, nós, né? Ele é ótimo. Sensacional esse menino. Que a ficha dele caiu quando ele leu esse livro Depois da Morte do Leon Denis. Eu não sabia assim qual era o papel. O Leon Denis foi um super defensor aí do espiritismo, tudo, né, esclarecedor, ele que ajudou estudou e trabalhou e ele conheceu o Kardec jovem. Isso, ele era muito jovem quando conheceu o Kardec. Exatamente, e ele continuou, né, lá e tal, e depois escreveu. Eu não sabia, eu conhecia assim de nome, mas não sabia detalhes. Aí eu andei lendo um pouquinho e aí estou começando a ler esse livro aí. E aí eu estava pensando assim, a importância desses espíritos, né, para o nosso coração aqui ainda, lá atrás na fila, né? A gente que está lá querendo começar a entender essas coisas,
A importância de entender. Por isso que eu estava tentando amarrar aqui os pontos, entendeu, sim, Marcelo? Sim. Você falou aí essa mensagem, né, do Espírito de Verdade. Me lembrei de outras mensagens também que tem lá, eu lendo lá no Revista Espírita, e aí querendo amarrar com a data de publicação do Evangelho para entender, vamos dizer, em termos cronológicos a questão. E aí ele termina no último parágrafo, o Espírito de Verdade diz assim: Deus faz neste momento o censo de seus servos fiéis e marcou com o dedo os que têm apenas a aparência da dedicação, para que estes não usurpem o salário dos servos dedicados. Porque aos que não recuaram diante da sua tarefa, ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras cumprir-se-ão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E aí tem uma mensagenzinha aqui, últimos e primeiros, do Espírito André Luiz na obra Vivendo o Evangelho. Nossa, nosso querido André Luiz, como sempre, trazendo a receita de bolo pra gente. Aí vem a receitinha. Na linguagem do Evangelho, os últimos que serão os primeiros são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima. Ao esforço da renovação íntima. Não injuriam nem exigem, não agridem nem invejam, não disputam nem ironizam, não humilham nem impõem, não obrigam nem violentam, não mentem nem guerreiam, não desdenham nem enganam, não oprimem nem desprezam, não exploram nem trapaceiam, não odeiam, nem se envaidecem. No conceito do mundo, é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem, com amor e renúncia, os passos de Jesus, que, um dia, foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Então, na cegueira de César, Jesus, crucificado, era o último, era um ser desqualificado, mas, aos olhos de Deus, sempre foi o primeiro. Maravilha, viu? Graças a Deus. Então encerramos essa primeira parte e retornaremos em seguida com o estudo da obra Boa Nova.